Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica. Antes de mais, quero lembrar, quero informar, quero dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, os vídeos que eu vou publicando. E o tema que eu escolhi para hoje é solidão, autoconsciência, autoestima. E posso também colocar amor e sucesso nos relacionamentos, de uma maneira ou de outra. E começo já por dizer que é impossível desligar com efeito as realidades que são solidão, autoconsciência e autoestima e sucesso nos relacionamentos no humor, por exemplo. Porquê? Porque se há coisa comum entre as pessoas é o vazio que sentem, é a solidão que sentem. Que não sabem explicar nem sabem o que fazer para resolver isso. Um grande flagelo que acontece, que é flagelo que é grande e acontece com milhares, com milhões de pessoas, é as pessoas projetarem a felicidade fora delas mesmas. As pessoas procuram a felicidade, ou a felicidade foi colocada, a possibilidade da felicidade foi colocada nas pessoas, entre aspas, exatamente no sítio onde elas não encontram. Que é onde? Dentro delas mesmas. Porquê? Porque as pessoas não procuram felicidade dentro delas mesmas. Desde que as pessoas entram dentro dos sistemas de ensino e entram dentro de uma família, as pessoas, grande parte das vezes, elas são forçadas a olhar para fora, a viver uma vida totalmente para fora. Elas não são incentivadas a desenvolver autoconsciência, a descobrir o que é que são, a colocar todas aquelas questões fundamentais que é quem é que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, questões filosóficas fundamentais, não vou entender. Então as pessoas são muitas vezes formatadas, até nos sistemas de ensino, por exemplo, e isto é um flagelo, no meu entender, a tornarem-se única e exclusivamente boas profissionais. O lado emocional, o lado afetivo, o lado dos relacionamentos é colocado completamente de parte. É ignorado quase por completo. Claro que cada instituição é uma instituição, ou cada sistema é um sistema, mas por norma é assim. Então as pessoas não sabem o que são. Então as pessoas acabam por não sabem o que são, não sabem como lidar com a solidão, não sabem como resolvê-la, não sabem o que é sequer, não gostam de si mesmas, não gostam de ninguém e, para tapar o vazio, estão sempre à procura de relacionamentos, sempre à procura de alguém que tapa o vazio, sempre a projetar a felicidade fora. E nunca resolverão nada na vida delas, verdadeiramente. O vazio continuará, a solidão continuará e as pessoas continuarão mal porque as pessoas não vão à raiz do problema, à raiz da questão, que é dentro delas mesmas. As pessoas não fazem um mergulho interior. E muitas vezes essas pessoas que mais solidão sentem, menos autoestima têm, porque não se pode ligar a essas questões, são as pessoas muitas vezes que mais ridicularizam a meditação, mais ridicularizam aquelas questões da autoconsciência, da autodescoberta, da autoajuda, do autoconhecimento. São as pessoas muitas vezes que mais estão em negação relativamente a isso. Ridicularizam, querem tirar força. Mas são as pessoas que mais precisam. As pessoas que mais fogem da possibilidade de esse ser o único caminho para ela. Para conseguirem desenvolver alguma paz interior. Porque até a questão da paz deve ser colocada dentro deste âmbito. Que é autoestima, autoconsciência e solidão. A solidão é algo, por muito estranho que possa parecer, a solidão é algo que acontece de dentro para fora. A solidão não pode ser resolvida de fora para dentro porque ela acontece de dentro para fora. Há um vazio interior que não pode ser resolvido pelos outros, com a companhia dos outros, com o relacionamento com os outros. Um grande flagelo é as pessoas acabarem o relacionamento terminar mal, porque pode terminar bem, por causa de uma data de conflitos, de exigências, de culpa, de julgamentos, porque as pessoas têm um vazio interior e projetam felicidade nos outros, começam a exigir demais, e o outro tem que tapar o vazio de mil e uma maneiras. E as pessoas não conseguem estar sozinhas, as pessoas têm que partir logo para o outro. E é a primeira pessoa que aparecer. A primeira pessoa que der um bocadinho de atenção, tem de ficar aquela. Mesmo que seja um bocadinho mais exigente, cumpre um bocado aqueles critérios e fica. E a pessoa nunca olha para dentro. Então, a vida é sempre um hiato entre os relacionamentos. Parece que entre um relacionamento e outro é o vazio maior. Parece que a vida não acontece. A pessoa olha para outra pessoa que terminou o relacionamento, ainda não refez a vida. Enquanto a pessoa não tiver um relacionamento com alguém, ainda não refez a vida. Porque refazer a vida é estar com alguém, estar num relacionamento com alguém.
E tem de casar, tem de dizer que namora, tem de haver aquele compromisso, tem de ter um anel a dizer que é posse. Esta pessoa é da minha posse. É preciso um símbolo para mostrar, o símbolo posterior, para mostrar aos outros. É da minha posse, está no relacionamento. É meu ou é minha. E isto são arquétipos socioculturais decadentes que as pessoas incorporam de forma consciente, em que havia casamentos por causa de relações de posse, relações de poder, relações de aparências, relações de estatuto social, relações comerciais e todo esse tipo de coisas, em que muitas vezes a mulher era usada como mercado. As mulheres que antes, para casar, eram usadas quase como mercado, como mercadoria de troca, por relações políticas e sociais, muitas vezes hoje em dia é que mais deseja casar. E isto tem arquétipos socioculturais profundos. Porque um grande flagelo que existe entre, por exemplo, eh, a discriminação do género feminino é que as próprias mulheres, de forma inconsciente, incorporaram o machismo. As mulheres incorporaram repressão e opressão afetiva e sexual e relacional. Mas pronto, este não é o centro da conversa. Mas está tudo ligado. O que é que acontece? As pessoas. Qual é o grande flagelo, o grande problema? As pessoas não olham para dentro. A solidão só pode ser resolvida dentro para fora. A própria questão da autoestima, a própria questão da autoestima, hum, ela só pode ser resolvida dentro para fora. Não é alguém gostar de mim, não é alguém valorizar-me, não é alguém reconhecer-me que me vai fazer resolver uma vazio interior. Portanto, solidão só pode ser resolvida de dentro para fora. Por isso é que uma pessoa pode estar no meio de uma multidão e sentir um vazio interior enorme, sentir aquele sofrimento existencialista e nihilista. Uma pessoa. Portanto, solidão acontece dentro para fora. Autoestima. Pode ter mil e uma pessoas a dar-me atenção, a reconhecer-me, a valorizar-me e eu não gostar de mim e olhar para mim como se fosse lixo. Portanto, a autoestima só pode ser resolvida de dentro para fora porque ela só acontece de dentro para fora. A questão da autoconsciência. A pessoa ter consciência de si. Porque a solidão acontece quando a pessoa está completamente descentrada de si. A autoestima ou a falta de autoestima acontece quando a pessoa está completamente descentrada de si. E a autoconsciência tem a ver quando uma pessoa ganha consciência de si. Quando uma pessoa se centra em si. Quando uma pessoa faz processos de interiorização. E o que é que potencia e desenvolve mais diretamente a questão da autoconsciência para poder resolver a questão da falta de autoestima e para poder resolver a questão da solidão, que é um vazio interior enorme? Existencialista. É a meditação. Exatamente aquela terapêutica, aquele processo, aquela realidade, seja qual for, aquela realização, que mais potencia ou que muitas vezes mais é ridicularizada e que mais potencia a interiorização. Ser introvertido é ser virado para dentro. E o que a sociedade hoje em dia empurra é as pessoas para serem extrovertidas, serem viradas para fora, única e exclusivamente. E nós temos de harmonizar essas coisas, que as pessoas vivem de mais para fora e de menos para dentro. Então é preciso saber viver para dentro e para fora. Esta é a grande harmonia. Portanto, e outra questão. Uma pessoa, como eu já falei noutros vídeos, quando uma pessoa não desenvolve autoestima, a pessoa não consegue ter liberdade intelectual. O que acontece hoje em dia é que nós temos pessoas profundamente inteligentes que, por não terem autoestima, não conseguem explorar a sua inteligência em termos criativos, não conseguem ter pensamento crítico, não conseguem pensar, questionar e colocar profundamente as coisas em causa porque a pessoa tem de pensar dentro do politicamente correto e socialmente aceitável, mesmo que se distancie um bocadinho, não consegue se distanciar muito, então está sempre ali fechada porque tem medo. Se pensar de forma diferente, se pensar se abrir a boca para dizer algo que poderá ser ridicularizado, coloca em causa profundamente a sua falta de autoestima, a pessoa entra num abismo enorme e a pessoa não consegue. As pessoas não conseguem pensar muitas vezes fora da caixa porque as pessoas não têm autoestima para isso. Não é só porque não têm autoconsciência, ou não têm autoestima para isso. A falta de autoestima, ela condiciona profundamente as pessoas em termos intelectuais. E quando uma pessoa rebaixa estas questões de autoajuda e todo esse tipo de coisa, as pessoas nem imaginam, quando as pessoas ridicularizam isso, e muitas vezes são as que mais precisam, as pessoas nem imaginam que estão a condicionar profundamente a liberdade intelectual das pessoas. Trabalhar as crianças, os jovens, os adultos,
no sentido de terem autoestima e terem autoconsciência e resolverem o vazio interior, a solidão, é trabalhar profundamente a liberdade intelectual. Porque aquele que tem medo de pensar de forma diferente, por ter medo de ser rejeitado por ser diferente, por não ter autoestima, nunca terá liberdade intelectual. Nós temos muita gente com medo de pensar, porque temos muita gente com medo de ser rejeitado, ser ignorado, ser menosprezado, ser ridicularizado pelos outros. Porquê? Por não ter autoestima. Então, qual é a terapêutica que mais potencia o desenvolvimento da autoestima, o desenvolvimento da autoconsciência, o desenvolvimento da liberdade intelectual e a dissipação da solidão que as pessoas vivem? E que só depois destas questões serem resolvidas é que a pessoa poderá ter relacionamentos afetivos saudáveis. É a meditação. Enquanto as pessoas não aprenderem a resolver e a resolver a solidão e a desenvolver a autoconsciência, a autoestima e a liberdade intelectual e todo esse tipo de coisas, as pessoas nunca conseguirão ter relacionamentos saudáveis com as outras pessoas. Porque a partir do momento em que uma pessoa se descentra de si mesmo, tudo cai. A partir do momento em que uma pessoa coloca a responsabilidade da própria felicidade nos outros, a pessoa coloca-se numa posição de vítima. E é por causa disso que muitos relacionamentos permanecem, mesmo que as pessoas tenham condições financeiras para se separarem, permanecem, porque as pessoas têm medo de estar sozinhas. As pessoas têm medo de acabar sozinhas. As pessoas não gostam de si. E as pessoas preferem estar com alguém, mesmo que dê porrada, do que estar sozinhas. Mesmo que haja violência, mesmo que haja traição, mesmo que haja julgamento, culpa, raiva, mas é melhor do que estar sozinho. Consegue compreender que a coisa que as pessoas mais fogem é a solidão? E porquê é que as pessoas fogem da meditação muitas vezes? Porque a meditação, pelo menos em termos iniciais, obriga a pessoa a enfrentar a solidão de frente. E como as pessoas não querem enfrentar a solidão de frente porque é desconfortável, as pessoas preferem passar a vida a fugir. Sempre infelizes, sempre miseráveis, sempre com vazio interior. Onde reparar que há milhares de exemplos, posso dizer milhares, não só centenas, de pessoas que tiveram tudo aquilo que a sociedade pode dar de uma maneira ou de outra. Sucesso, fama, dinheiro, aceitação, reconhecimento, atenção, todo esse tipo de coisas. Sexo com as mulheres que mais deseja, sexo com os homens que mais deseja, tudo esse tipo de coisas que as pessoas querem. E, no entanto, mergulhadas em drogas ou suicidaram-se, ou suicidam-se. Porquê? O que é que está a faltar dentro das pessoas para as pessoas se sujeitarem a determinadas coisas? O que é que, mesmo tendo isso tudo, não está a ser resolvido? É o vazio interior das pessoas. Porque é que, mesmo com tantos relacionamentos, as pessoas continuam vazias? Porque é o vazio interior. Que ele não pode ser resolvido com coisas de fora. Porque é que as pessoas entram numa obesidade mórbida? Porque é que as pessoas se viciam em sexo? Porque é que as pessoas se venciam nisto? Porque é que as pessoas se viciam naquilo? É o vazio interior. E por muito ridicularizem espiritualidade ou filosofia de autoconsciência, filosofia de autoajuda, filosofia de autoconhecimento, filosofia de autodescoberta, seja o que for, ou determinados enquadramentos da psicoterapia, o que as pessoas mais precisam é disso. Não vamos ficar à espera que os sistemas de ensino falem acerca disto para isto ganhar dignidade ontológica. Não vamos ficar à espera que o mundo académico reconheça isto para nós lhe darmos dignidade ontológica. Porque nós temos que compreender, e isto é uma reflexão profunda apenas para quem consegue ter o mínimo de liberdade intelectual, que existe um enorme conservadorismo naquilo que tem a ver com o sistema de ensino e naquilo que tem a ver com as universidades. Existe um enorme conservadorismo intelectual. Portanto, é preciso olhar para dentro, é preciso trabalhar o interior, é preciso meditar, é preciso procurar conhecer o que é isto da meditação, é preciso colocar aquelas grandes questões que têm a ver com quem é que eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, questões filosóficas fundamentais. E não apenas a ver com aquelas questões kantianas, o que posso saber, o que devo fazer, o que me é permitido esperar, ou o que é o homem. É preciso estudar filosofia, é preciso estudar ciência, é preciso estudar espiritualidade, no meu entender. Uma espiritualidade libertadora. É preciso
questionar, é preciso colocar em causa. Porque o vazio que as pessoas sentem tem uma origem, as pessoas têm de procurar conhecer a origem. O que é que na filosofia budista, com o Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, o que é que ele quis dizer com as 4 novas verdades, ou com as 3 novas verdades, que têm a ver com o sofrimento existe, o sofrimento pode acabar, e a causa do sofrimento é a ignorância. Que ignorância é esta que ele está a falar, que se prende também na resolução da solidão e do desejo, as pessoas estarem constantemente em desejo, porque as pessoas estão em desejo porque estão em carência, de uma maneira ou de outra. O que é que ele quis dizer com a causa do sofrimento é a ignorância, e que ignorância é que ele está a falar? Tem tudo a ver com a ignorância do conhece a ti mesmo. E conhecerás Deus e os universos e todo esse tipo de coisas. Há lá a filosofia socrático-platónica. Portanto, esta necessidade de ganhar autoconsciência da pessoa, ganhar, assumir o poder e a responsabilidade que tem para responder a estas questões de quem eu sou, e responsabilizar-se por ser a autoridade final para dar essas respostas, para responder a essas questões, a pessoa tem de se responsabilizar por isso. E todas estas questões que desenvolvem a autoconsciência, que é um processo constante, a pessoa vai sempre desenvolvendo, só desenvolvendo a autoconsciência de uma maneira ou de outra, e de uma autocentragem, autoconhecimento, autoajuda. Já repararam que este auto, até a questão da independência intelectual, todo esse tipo de coisa, tem a ver com uma autocentragem. Quando eu, com a ciência filosófica e individuologia, eu faço uma apologia de um individualismo intelectual e espiritual, tem a ver com isto. Porque se o idealismo, o centro é a ideia. Se no racionalismo, o centro é a razão. Se no subjetivismo o centro é sujeito, no objetivismo o centro é o objeto, no individualismo o centro é a individualidade. Autoconsciência tem uma questão de autocentragem, autorresponsabilização é uma questão de autocentragem, e individualismo é uma questão da centragem na própria individualidade, auto. Esta proposta do individualismo intelectual tem a ver com isto, para potenciar a liberdade intelectual, para potenciar a autoconsciência, para potenciar a autoajuda, para potenciar a autoestima, para potenciar todo este tipo de coisas fundamentais para uma pessoa ser feliz, mas também num sentido mais aberto para poder ter liberdade intelectual. Porque sem autoestima não dá para ter liberdade intelectual, porque condicionam-se mutuamente. E para poder resolver o flagelo que é a solidão que as pessoas vivem. Porque as pessoas não sabem qual é a origem, não sabem o que fazer. E depois, como não sabem o que fazer, não fazem nada para transformar a vida, tudo o que encontram é medicação. Ansiolíticos, antidepressivos. Porque a ciência convencional muitas vezes só sabe dar isso. Há um vazio que não é resolvido, muitas vezes com terapêuticas reconhecidas academicamente. Há um vazio que não é resolvido. Que só pode ser desenvolvido de uma maneira ou de outra com conhecimentos de filosofia, de ciência e de espiritualidade. Portanto, às vezes parece que não há relação, as pessoas não pensam muito acerca disso. E as pessoas questionam-se porque é que os relacionamentos não funcionam, e o outro não. És a pessoa que me preenche. És a minha metade. E tudo isto pressupõe, a pessoa ser metade, pressupõe, isto já é clichê, pressupõe a pessoa ter um vazio interior enorme que é o outro que vai resolver. E por isso é que os relacionamentos nunca correm bem. Por isso é que de um momento para o outro a pessoa ora ama, ora, se for preciso, tem vontade de matar. Porque a pessoa está a projetar a sua felicidade no outro. E inicialmente, quando o outro parece que vai resolver, é borboletas no ar e assim. Quando a pessoa percebe, depois de passar aquela fase inicial da paixão, que paixão é doença, paixão é um distúrbio, em que uma pessoa fica completamente concentrada no outro e só pensa no outro. Ou na outra, seja o que for. Quando passa essa fase, de repente, o outro já é responsável pela minha infelicidade. O mesmo que foi o responsável pela minha felicidade, depois é o responsável pela minha infelicidade. Tudo isto porque as pessoas não se querem. Isto tem tudo a ver com a síndrome da vitimização. As pessoas são umas vítimas de tudo. As pessoas nunca assumem poder e nunca querem assumir poder e responsabilidade relativamente à própria vida. A culpa é sempre dos outros. O outro isto, o outro aquilo, o outro fez aquilo outro. E como as pessoas não querem ganhar, ou não se querem responsabilizar pela própria infelicidade e pela própria felicidade, as pessoas sujeitam-se a uma vida de vítimas. É isso que acaba por acontecer. As pessoas colocam-se numa posição em que, claro, que irão sofrer.
Mas é preciso olhar para dentro, é preciso parar de fazer um movimento para fora, impulsionado em termos de arquétipos socioculturais, impulsionado muitas vezes também pelos sistemas de ensino, mesmo de forma indireta e de forma inconsciente, muitas vezes também pelos pais, viver uma vida para fora, uma pessoa quando trabalha para o patrão, uma pessoa trabalha para fora, uma pessoa quando dedica tanto tempo a trabalhar para uma empresa, só pensa na empresa, uma pessoa trabalha para fora e nunca trabalha para dentro. E o vazio vai crescendo. E a frustração vai crescendo e depois a pessoa tem de tapar com aditivos, com álcool, com drogas, tem de estar sempre a comer, tem de estar sempre... Depois começam a vir problemas de saúde porque a pessoa só come porcarias para fugir do estado em que se encontra e depois com estes problemas a pessoa quer continuar a tapar o vazio, portanto continua a desenvolver os problemas de saúde e tem de tomar medicação que não resolve os problemas de saúde, que só serve para remediar e ainda vai criar mais problemas porque tem efeitos secundários e é uma bola de neve e não se resolve nada. A pessoa não olha para dentro. Depois começa a problemas de tensão, hipertensão, todo esse tipo de coisas. E só se pensa em comprimir, não se pensa em parar, colocar a vida em causa, meditar, fazer um processo de interiorização, responsabilizar-se pela infelicidade que se sente e também responsabilizar-se pela felicidade. Quando uma pessoa se responsabiliza pela infelicidade, a pessoa poder-se-á responsabilizar pela felicidade, poderá olhar para dentro, colocar-se em causa e repensar as suas escolhas, os seus pensamentos, as suas crenças, as suas ações que levam à infelicidade, mas que também poderão levar à felicidade, resolvendo a questão da ignorância. O sofrimento da ignorância. Que é uma questão de falta de autoconsciência. Que tem a ver com mais a pessoa ignorar-se. Portanto, fica aqui uma pequena desconstrução, uma reflexão filosófica acerca da... Porque uma pessoa, enquanto não estiver bem dentro de si, e agora ocorreu-me, porque também falei nos relacionamentos inicialmente no vídeo, se uma pessoa não estiver bem dentro de si, se uma pessoa não resolver esta questão da autoconsciência, da autoestima e da solidão, nenhum relacionamento correrá bem. Minimamente. Porque a harmonia e a paz na vida das pessoas acontece de dentro para fora. Primeiro olhar para dentro, primeiro responsabilizar-se por aquilo que está dentro, primeiro trabalhar a interioridade, que envolve a dimensão intelectual, emocional, espiritual, corporal, todo esse tipo de coisas. Depois, poder estar bem com os outros. E isto nunca acontecerá se a pessoa estiver sempre a saltar de relacionamento em relacionamento ou se a pessoa estiver sempre centrada no relacionamento e não em si mesmo. Porque é isso que acontece. A pessoa termina o relacionamento, corre mal porque a pessoa está perturbada e claro que o relacionamento vai ficar perturbado. Então a pessoa tem de encontrar alguém para tapar o vazio rápido. E ai, que eu não tenho medo de acabar sozinho, ou tenho medo de acabar sozinho. Porque eu só quando estou no relacionamento é que eu estou completo. Porque enquanto eu não estiver no relacionamento eu não estou preenchido. E tudo isto tem a ver com os meandros da dependência emocional. Os meandros do vazio interior. Isto é solidão pura. E se uma pessoa for estudar todos os grandes mestres da humanidade, claro que eles pedem para olhar para dentro. Só que as pessoas não querem olhar para dentro porque é desconfortável, porque a pessoa tem de lidar com todo o vazio, com todas as frustrações que andou a fugir. Porque as pessoas fogem do vazio, fogem da frustração e da insatisfação com determinadas coisas, olhando para fora, estando sempre hiperativo a fazer coisas. E depois a gente tem colapso. Depois aparece os AVCs da vida. É o corpo entra em colapso. Não aguenta mais a pessoa estar sempre hiperativa a fugir daquilo que sente. Porque as pessoas às vezes até se viciam no trabalho. Porque as pessoas querem estar ocupadas para fugir. As pessoas têm de estar ocupadas. Até terapia ocupacional. Até o que já existe. As pessoas têm de estar ocupadas a fazer alguma coisa. As pessoas não foram treinadas a estar sozinhas, a estar com elas mesmas, a estar dentro delas mesmas. Então têm de arranjar alguma coisa para fazer. Depois entram em stress. Depois problemas do coração. Porque a pessoa não para olhar para dentro. As pessoas não abrandam na vida. Fica aqui uma pequena reflexão filosófica. Se gostarem dos meus vídeos ou deste canal no sentido geral, ou dos vídeos no sentido geral e do canal, subscrevam, comentem, partilhem, porque é importante para fazer crescer o canal. E cumprimentos filosóficos.